Você já se pegou pensando que ninguém te escuta de verdade? Que você precisa repetir 1000 vezes até que alguém te entenda? E mesmo assim, parece que não te levam a sério? Ou então você fala com todo cuidado, engole um monte de coisa para evitar conflito, mas depois sente que perdeu o respeito? Ou pior, quando não dá mais, explode e aí vem a culpa. Se você se identificou com isso, fica aqui comigo, porque hoje eu vou falar sobre comunicação assertiva. Uma habilidade que parece simples, mas que pode transformar completamente a forma como você se organiza, como se relaciona e como tira projetos do papel. Prazer, eu sou a Thaisa Zonta e ajudo mulheres a organizarem as suas vidas e colocarem os seus projetos em prática, com leveza, clareza e um passo de cada vez. Eu posso te garantir, comunicação é um dos primeiros passos dessa transformação. A comunicação assertiva é a chave para se expressar de forma clara e respeitosa, tanto com os outros quanto consigo mesma. Ela permite que você defina seus limites sem culpa, que se expresse com confiança e crie um ambiente mais harmônico, onde os seus projetos pessoais e profissionais podem realmente florescer. E por que isso é crucial para a sua rotina? Quando você se comunica de forma assertiva, você ganha controle sobre o seu tempo e energia. Imagina ter mais clareza ao dizer não para compromissos que não agregam valor à sua vida e ao seu trabalho. Isso significa menos sobrecarga e mais foco nos seus objetivos. Acredite, isso vai ajudar diretamente na organização da sua rotina e vai acelerar o processo de colocar os seus projetos em prática. A comunicação assertiva ajuda a evitar a sobrecarga, porque ela ensina a estabelecer limites saudáveis. Ao aprender a dizer não de forma educada, você não se sobrecarrega com as tarefas e responsabilidades que não são suas. Isso vai refletir diretamente no seu nível de estresse e, claro, na sua produtividade. Em vez de ficar enrolando, se sentindo culpada ou procrastinando, a comunicação assertiva permite que você organize o seu tempo de maneira mais eficaz, sem mal-entendidos, sem retrabalho. Você vai dizer o que precisa ser dito e vai cumprir as tarefas de forma mais eficiente. Quando você começa a se expressar com mais clareza, os outros também começam a te perceber de uma forma diferente. Você será vista como alguém mais confiante, capaz de se organizar e que sabe o que quer. E isso vai abrir portas no seu trabalho, nos seus relacionamentos e nos seus projetos. A Maria tem uma agenda cheia, onde precisa equilibrar o trabalho, cuidar dos filhos e ainda dar conta da sua casa. Além disso, ela tem um sonho de abrir um e-commerce, mas não consegue encontrar o tempo para isso. Sempre diz sim a todos os compromissos, o que acaba sobrecarregando ela e faz sentir que está se afundando em tarefas que não levam aonde ela quer chegar. Até que ela aprendeu a ser mais assertiva. A Maria começou a estabelecer limites claros com as pessoas e a priorizar o que realmente importava. Por exemplo, em vez de aceitar um convite para um jantar de trabalho, queria consumir o seu tempo à noite, ela disse com confiança: "Eu adoraria ir, mas eu já tenho um compromisso pessoal importante nessa noite. Podemos remarcar?" Com isso, a Maria conseguiu ganhar tempo para organizar a sua loja online e colocar o seu projeto em prática. Pensa no seu dia agora. Quais compromissos ou responsabilidades você tem aceitado que estão te sobrecarregando? Anote 3 coisas que você pode começar a dizer não com mais clareza. Isso pode ser uma simples mudança de mindset que já vai liberar tempo para você investir em seus projetos pessoais. Lembre-se, dizer não assertivamente não é egoísmo, é autocuidado. Quando você se dá o espaço para o que é realmente importante para você, a sua vida começa a se organizar com mais clareza. Uma das maiores vantagens de ser assertiva é a confiança que ela cria em você mesma. Isso não só melhora a sua autoestima, mas também aumenta o seu foco nas tarefas essenciais para alcançar os seus objetivos. Quando você comunica suas necessidades de forma clara, a sua mente fica livre para se concentrar no que realmente importa. Agora que vimos como a comunicação assertiva pode ajudar a organizar a sua rotina, é hora de olhar para o diálogo mais importante de todos, o diálogo interno. Afinal, se a maneira como você fala consigo mesma não for assertiva, nada vai mudar, não é mesmo? O diálogo interno é a maneira como você se fala todos os dias.
e o que você diz para si mesma pode ser um dos maiores aliados ou inimigos no processo da organização da sua vida e dos seus projetos. Quando você tem uma comunicação interna assertiva, você se respeita, se entende e estabelece limites saudáveis. E isso reflete diretamente na maneira como você se comunica com os outros e como lida com as suas responsabilidades. E por que isso é super importante para a sua rotina? Muitas vezes somos nossas maiores críticas. Quando o diálogo interno é negativo, você se sente sobrecarregada, sem energia e sem motivação para seguir em frente. A comunicação assertiva começa de dentro para fora. Se você não se escuta e não valida suas necessidades, vai ser difícil comunicar-se assertivamente com os outros e organizar a sua vida. A maneira como você se comunica consigo mesma afeta diretamente o seu nível de confiança, produtividade e até mesmo a sua saúde mental. Ao reconhecer os limites internos e praticar a autocompaixão, você se torna capaz de estabelecer uma rotina mais equilibrada, onde as suas prioridades e os projetos ganham o espaço que merecem. Carla é uma mulher multitarefa. Ela trabalha, cuida da casa, dos filhos e ainda tenta arranjar tempo para os seus hobbies. No entanto, o seu diálogo interno é constantemente crítico. Eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou conseguir dar conta de tudo, por que estou tão cansada e ainda não consegui fazer nada do que planejei? Esse tipo de conversa consigo mesma faz com que a Carla se sinta mais cansada, frustrada e procrastine ainda mais. Ela começa a evitar as tarefas que realmente são importantes, como o projeto de marketing que ela quer lançar e acaba se perdendo em pequenas tarefas do dia a dia. Ela não consegue focar no que é essencial, porque está o tempo inteiro se cobrando por não ser perfeita. A virada para Carla veio quando ela começou a mudar o seu diálogo interno. Ao invés de dizer não sou boa o suficiente, ela começou a se afirmar com frases como estou aprendendo e fazendo o meu melhor. Eu posso gerenciar a minha vida de maneira equilibrada. Com essa mudança de mentalidade, ela passou a focar nas tarefas mais importantes e, consequentemente, viu o seu projeto ganhar vida. Agora pare um momento e reflita. Qual é o diálogo interno que você tem quando algo não sai como esperado? Se você percebe que está sendo dura com você mesma, anote uma frase mais positiva para começar a substituir. Algo como, estou no caminho certo e cada passo conta. Coloque essa frase em algum lugar visível como um lembrete diário. A comunicação assertiva com os outros começa com a comunicação assertiva consigo mesma. Isso significa ser gentil e compreensiva com os próprios erros e limitações. A autocompaixão é uma habilidade fundamental que permite a você enfrentar os desafios diários sem se cobrar demais, mantendo a sua energia intacta para as suas prioridades. Muitas mulheres têm a tendência de se anular e colocar as necessidades dos outros à frente das suas. Se você não se escuta e não valida o que sente, será difícil criar uma rotina que funcione. O segredo está em reconhecer as suas emoções e ser honesta consigo mesma sobre o que precisa e quer fazer. A Luana sempre sentia que não tinha tempo para nada. Ela vivia se culpando por não conseguir fazer tudo o que planejava. Até que ela percebeu que estava tentando fazer tudo ao mesmo tempo e não estava priorizando o que realmente ela queria. Ela começou a se perguntar, o que realmente importa para mim agora? Ao praticar essa auto-pergunta e aceitar que estava tudo bem em não dar conta de tudo, a Luana ganhou clareza. Ela passou a se organizar melhor, a delegar tarefas e a criar uma rotina onde o autocuidado e os projetos pessoais realmente tinham vez. Pensa em uma tarefa que você tem procrastinado ou evitado. Pergunte-se, o que realmente estou sentindo sobre isso? Identificar as emoções por trás da procrastinação pode ser o primeiro passo para desbloquear esse processo. Identifique seus pensamentos automáticos. Toda vez que algo não sair como você esperava, pare e perceba o que está se dizendo. Pergunte-se, isso é realmente verdade? Por exemplo, ao sentir que está sobrecarregada, pergunte, eu realmente não consigo dar conta ou estou apenas me pressionando demais? Reformule os seus pensamentos. Em vez de pensar, eu sou incapaz de fazer isso, pense, eu posso aprender a fazer isso com o tempo e prática. Isso cria espaço para uma comunicação mais positiva consigo mesma, essencial para o seu bem-estar e sucesso. Seja mais gentil com você mesma. Quando não conseguir fazer tudo, em vez de se culpar, pergunte, como eu posso melhorar da próxima vez?
Esse simples hábito diminui a frustração e aumenta a sua capacidade de organizar o seu tempo de forma realista. Agora que vimos como o diálogo interno e a autocompaixão são fundamentais para a comunicação assertiva, vamos falar sobre um aspecto que muitas vezes fica de lado, como falar com clareza, especialmente em situações difíceis. Afinal, é uma coisa saber o que sentimos, mas outra coisa é expressar isso de forma que seja entendida e respeitada. Vamos explorar isso a seguir. A comunicação assertiva não é apenas sobre expressar o que você quer, é também sobre falar sobre o que você não quer. Em muitas situações, a dificuldade das mulheres em se organizar e colocar os seus projetos em prática está em não saber comunicar suas necessidades e os seus limites de forma clara. Isso pode resultar em excesso de compromissos, cansaço emocional e, claro, procrastinação. Mas saber dizer não ou pedir o que precisa é essencial para que você consiga ter tempo para si mesma, para a organização da sua casa, do seu trabalho e para os seus projetos. Por que isso é importante para a sua rotina? Se você não sabe comunicar claramente os seus limites, fica difícil organizar a sua agenda de maneira eficaz e priorizar as suas tarefas e projetos. Se você sempre diz sim para tudo, o que sobra para você? O quê? Quando você aprende a dizer não e expressar as suas necessidades de forma assertiva, você ganha controle sobre o seu tempo e energia. Isso, por sua vez, ajuda na organização da sua vida e no cumprimento de metas e projetos que realmente importam. Aqui está o segredo. Não é egoísmo. Ao comunicar as suas necessidades e limites, você não está se respeitando e garantindo que tem tempo necessário para focar no que é mais importante. Sem essa habilidade, a sobrecarga mental e a procrastinação aumentam. E o pior, você acaba adiando seus projetos e sonhos. Você pode estar sobrecarregada com um monte de tarefas e responsabilidades no trabalho, mas continua aceitando mais. Não conseguir dizer não às demandas externas pode resultar em atrasos nas tarefas importantes para o seu desenvolvimento profissional ou até no seu projeto pessoal. Talvez a sua família ou amigos não entendam porque você precisa de tempo para os seus projetos ou você está sempre ajudando todo mundo e deixando as suas próprias necessidades de lado. A comunicação assertiva vai te ajudar a comunicar essas necessidades sem culpa. Ana tem um trabalho que exige muitas horas extras e uma série de responsabilidades dentro de casa, o que deixa ela extremamente cansada. Ela tem uma ideia de iniciar um blog, mas sente que nunca tem tempo para isso. Sempre que alguém pede ajuda, ela se sente pressionada a dizer sim, mesmo quando não tem capacidade para mais nada. Até que um dia a Ana aprendeu a comunicar os seus limites de maneira clara. Eu adoraria ajudar, mas eu preciso de um tempo para terminar o meu projeto pessoal. Ao aprender a dizer não com confiança, a Ana conseguiu encontrar mais tempo para investir no blog, organizar melhor a sua agenda e, o mais importante, colocar o seu projeto em prática. Pense nas últimas vezes que você disse sim para algo que, no fundo, sabia que não conseguiria fazer sem comprometer o seu tempo e energia. Como você poderia ter comunicado os seus limites de forma mais clara? Escreva 3 formas de dizer não assertivamente na sua rotina sem culpa. Como comunicar as suas necessidades e os seus limites de forma assertiva? Seja clara e direta. Quando você sentir que a sua agenda está sobrecarregada ou não puder assumir algo, seja honesta e direta. Eu realmente gostaria de ajudar, mas no momento eu não posso. Deixe claro o motivo e ofereça alternativas caso possível. Não se sinta culpada. Muitas mulheres têm dificuldade em dizer não por medo de serem mal interpretadas ou por sentir que vão decepcionar os outros. No entanto, ser assertiva é um ato de respeito e não de egoísmo. Quando você comunica suas necessidades de maneira clara, todos à sua volta também aprendem a respeitar o seu tempo e limites. Se você tem dificuldades em dizer não, comece com pequenas situações. Recuse convites para eventos sociais ou atividades que não alinhem com a sua agenda atual. Isso vai te ajudar a estabelecer uma comunicação e a melhorar a sua gestão de tempo. Pergunte-se: isso está alinhado com as minhas prioridades agora? Quando você tem clareza do que é importante, fica mais fácil dizer não, porque não é essencial. Agora, reserve 10 minutos do seu dia para revisar os seus compromissos atuais.
quais você poderia reavaliar e dizer não com confiança. Lembre-se, ao priorizar o que realmente importa, você está avançando na organização da sua vida e colocando os seus projetos em prática. Agora que aprendemos a comunicar as nossas necessidades e limites, vamos falar sobre algo crucial: como manter a assertividade mesmo quando você enfrenta críticas ou pressão externa. Isso é essencial para continuar mantendo a sua organização e foco nos seus projetos. Em toda a rotina de quem busca ser organizada e colocar os seus projetos em prática, vão surgir conflitos, seja com colegas de trabalho, familiares ou até com você mesma. Essas situações vão exigir uma boa dose de autocontrole e, claro, comunicação assertiva para resolver os problemas sem se sobrecarregar emocionalmente. Aprender a gerenciar conflitos de forma saudável é essencial para que você não perca tempo nem energia em disputas desnecessárias. A grande questão é que a maioria das mulheres, por medo de conflito, evita falar o que precisa ou o que não gosta. Isso só faz com que o problema piore, criando frustrações e desgastes emocionais. Quando você aprende a resolver conflitos com clareza e respeito pelas suas próprias necessidades e também pela dos outros, você reduz o estresse, a sobrecarga e ganha muito mais controle sobre sua vida e rotina. Patrícia sempre se sentiu incomodada com a sobrecarga no trabalho. Seus colegas sempre pediam para ela fazer mais tarefas, mas ela tinha dificuldade em dizer não. Isso gerava uma frustração, porque ela sentia que estava sendo explorada e o seu trabalho nunca era reconhecido. Ela chegou a um ponto de saturação, onde não conseguia mais manter o foco nem em suas tarefas pessoais nem profissionais. Foi quando Patrícia decidiu ser mais assertiva. Na próxima reunião de equipe, ela disse de forma clara e objetiva: eu entendo que todos têm demandas, mas preciso que minhas responsabilidades sejam respeitadas. Eu não posso assumir mais nada até concluir o que já estou fazendo. E o que aconteceu? Seus colegas, ao verem que ela estava comunicando claramente as suas limitações, passaram a respeitar mais o seu tempo e as suas tarefas. Isso ajudou a Patrícia a organizar melhor a sua agenda e dedicar tempo para o projeto de criar um curso online. Muitas vezes, a comunicação assertiva envolve expressar insatisfações ou sentimentos de frustração de maneira clara e respeitosa, sem agressividade ou passividade. Se você não expressar os seus sentimentos ou necessidade, o conflito vai se prolongar, consumindo ainda mais o seu tempo e energia. Como gerenciar os conflitos com assertividade? Use a técnica da mensagem em 3 partes. Quando sentir que um conflito está surgindo ou quando alguém tiver uma atitude que te incomode, use a mensagem assertiva em 3 partes. O que você observou? Notei que você me pediu para fazer uma tarefa enquanto já estava com prazos apertados. Como isso te fez sentir? Isso me causou bastante estresse, pois eu já estava sobrecarregada. O que você precisa ou deseja? Eu preciso que da próxima vez as minhas tarefas sejam respeitadas e que eu tenha tempo suficiente para terminar o que eu estou fazendo antes de assumir mais responsabilidades. Não evite o conflito. Confronte com calma. Muitas mulheres, para evitar um confronto, acabam deixando passar o problema. Mas na maioria das vezes isso gera ainda mais tensão. Evite engolir o sapo. Quando você se sente incomodada ou quando a situação está tirando seu equilíbrio, é importante agir com confiança e resolver rapidamente. A comunicação assertiva não é apenas sobre falar o que você precisa, mas também saber ouvir com empatia. Muitas vezes as pessoas só precisam ser ouvidas para entenderem a sua perspectiva. Ao ouvir atentamente, você consegue melhorar a qualidade da sua comunicação e a resolução do conflito. Falar com calma e controlar as suas emoções durante um conflito é essencial. Não deixe que a frustração ou a raiva tome conta da situação. Quando você fala de maneira controlada e assertiva, a outra pessoa é mais propensa a entender o seu ponto de vista e respeitar a sua posição. Lúcia é uma mulher muito dedicada, mas muitas vezes a sua agenda ficava cheia por causa dos pedidos de sua mãe e irmã, que sempre pediam que ela cuidasse das crianças ou resolvesse coisas de última hora. Lúcia estava se sentindo sobrecarregada, mas tinha dificuldade em dizer não para sua família. Após algumas conversas internas e um processo de autoconhecimento,
Ela aprendeu a se impor de forma assertiva. Um dia, a sua mãe pediu para ela cuidar dos filhos por mais tempo. Lúcia, com muito respeito, respondeu: Eu adoraria ajudar, mas eu tenho algo importante para concluir. Vou ser sincera, eu não tenho mais tempo livre hoje. A sua mãe ficou surpresa no começo, mas respeitou a decisão da Lúcia, que finalmente pôde dedicar o tempo ao seu projeto de criar um serviço de consultoria. Ao ser assertiva, a Lúcia não só conseguiu mais tempo para os seus projetos, como também melhorou o seu relacionamento com a família. Você tem um conflito não resolvido na sua vida atualmente? Pergunte-se qual seria a forma mais assertiva de resolver essa situação de maneira clara e respeitosa. Escreva como você se sente e como gostaria que a outra pessoa respondesse. Se você já sabe que uma conversa difícil está por vir, pense antecipadamente no que você quer dizer. Anote os pontos que precisa tocar e lembre-se de manter o foco na solução, não no problema. Em uma situação de conflito, procure entender o ponto de vista da outra pessoa também. Ao fazer isso, você demonstra respeito e empatia, o que facilita a resolução do conflito. Se você perceber que está começando a ficar irritada ou ansiosa, respire fundo antes de responder. A comunicação assertiva deve sempre ser feita de forma calma e equilibrada, o que vai garantir que o conflito seja resolvido de maneira eficaz. Agora que já vimos como gerenciar os conflitos de forma assertiva, vamos entender como utilizar essa habilidade em situações de pressão, seja no trabalho ou na vida pessoal. Como manter a calma e a organização em meio ao caos. Sabe aqueles momentos em que a pressão aumenta, seja no trabalho, na vida pessoal ou em casa, e parece que tudo vai desmoronar? É nesse momento que a comunicação assertiva se torna uma ferramenta poderosa para gerenciar o estresse, manter o foco e evitar que você se sobrecarregue. Quando você é assertiva, consegue expressar as suas necessidades e limitações de forma clara, mesmo quando está sob pressão. Saber se comunicar efetivamente durante esses momentos permite que você mantenha o controle da situação e continue progredindo nos seus projetos. A Beatriz tem uma agenda lotada. Ela é mãe, trabalha em tempo integral e ainda tenta desenvolver a sua carreira como coach. Quando seu chefe lhe pede para participar de uma reunião extra e ao mesmo tempo a sua filha está doente e precisa de cuidados, ela se sente pressionada e sobrecarregada. Em vez de aceitar tudo sem pensar, Beatriz usa a comunicação assertiva para lidar com a situação. Ela diz ao chefe: Entendo a importância dessa reunião, mas no momento eu tenho um compromisso com a minha filha. Podemos remarcar ou delegar a reunião para outra pessoa? Essa abordagem não só ajudou Beatriz a priorizar sua saúde emocional e o bem-estar da filha, como também preservou o seu profissionalismo. Ela teve a coragem de expressar as suas necessidades de forma clara, sem se sentir culpada. Ao fazer isso, ela organizou a sua rotina de maneira que deu atenção ao que realmente precisava, sem comprometer a sua carreira. Aqui está o segredo. Quando estamos sob pressão, e a tendência é que nos sintamos desorganizadas com medo de perder o controle e acabamos reagindo impulsivamente em vez de agirmos de forma assertiva. Mas a comunicação assertiva oferece uma maneira de manter a calma, estabelecer limites e, acima de tudo, preservar a saúde mental e emocional. Comunique-se antes de se sobrecarregar. Quando perceber que a sua agenda está muito cheia ou que a pressão está se acumulando, comunique isso de forma clara e com antecedência. Isso ajuda as pessoas ao redor a entenderem a sua situação e a respeitarem as suas necessidades. Ao enfrentar a pressão, é fundamental organizar as tarefas por prioridades. A comunicação assertiva vai te ajudar a pedir apoio ou até mesmo a delegar tarefas que não são essenciais, permitindo que você foque no que é realmente importante. Em situações de estresse, não é só o que você diz, mas como você diz. Quando você se comunica com calma, mantém o controle emocional e evita decisões impulsivas que podem comprometer o seu equilíbrio. Sofia é empreendedora e ela está lançando um novo produto no mercado. Durante o processo, ela enfrenta atrasos na produção e uma série de problemas com fornecedores. A pressão cresce e ela se sente sobrecarregada.
Ao invés de se deixar levar pela ansiedade, a Sofia opta por comunicar os seus sentimentos de maneira assertiva. Estou ciente de que temos prazos apertados, mas o atraso nos fornecimentos está afetando o andamento do lançamento. Podemos buscar soluções juntos para garantir que o lançamento aconteça na melhor data possível. Essa abordagem não apenas reduziu o estresse da Sofia, como também fortaleceu a colaboração com a sua equipe, permitindo que todos trabalhassem juntos para resolver esse problema, ao invés de ficarem presos na pressão. Quando a pressão aumentar, dê um passo atrás antes de reagir. Respire profundamente e permita-se uma pausa de 10 a 15 segundos para organizar os seus pensamentos. Essa pausa pode ser suficiente para evitar uma reação impulsiva e te ajudar a responder de maneira mais calma e assertiva. Use a técnica SBI. Em vez de acusar ou culpar a outra pessoa quando algo não vai bem, use a técnica de feedback assertivo. No projeto X, havia um prazo estabelecido. Essa é a situação. O comportamento. Notei que houve atrasos no envio de documentos. O impacto. Isso gerou um atraso no lançamento e afetou o nosso planejamento. Essa técnica ajuda a comunicar a situação sem soar agressiva, criando um espaço para o diálogo. Seja honesta sobre os seus limites. Quando a pressão aumentar, seja honesta com a sua equipe ou família sobre o que você pode ou não fazer naquele momento. Não há problema algum em admitir que você precisa de tempo ou ajuda. Isso evita o acúmulo de tarefas e a sensação de estar sobrecarregada. Você já passou por uma situação de pressão em que não conseguiu se comunicar assertivamente? Como poderia ter sido diferente se tivesse expressado as suas necessidades de forma clara e com antecedência? Escreva uma situação em que você poderia ter sido mais assertiva em um momento de pressão. Crie um mantra de calma. Prepare-se para a situação de alta pressão com um mantra que te ajude a manter a calma. Pode ser algo simples como: eu tenho controle. Ou vou resolver com clareza e calma. Tenha à mão uma estrutura de comunicação que você possa usar em momentos de pressão. Por exemplo, eu entendo a urgência, mas no momento preciso de mais informações para tomar uma decisão assertiva. A Carla, uma profissional de marketing, sempre se sentia pressionada por prazos apertados e pedidos de última hora. Ela começou a criar um script de resposta assertiva para essas situações. Vou te mostrar como é que ela fez. Eu posso me dedicar a isso, mas preciso revisar a minha agenda para garantir que posso entregar com qualidade. Vou te dar a resposta final até as 2 horas. Esse simples roteiro ajudou ela a ganhar controle sobre a rotina e a evitar a sobrecarga mental. Agora que falamos sobre como se comunicar de forma assertiva, é hora de discutir o impacto da autocobrança excessiva e como aprender a desapegar da perfeição pode melhorar a sua produtividade e bem-estar. Muitas mulheres que buscam organizar suas vidas e colocar os seus projetos em prática enfrentam um inimigo silencioso, a autocobrança excessiva. O desejo de ser perfeita em todas as áreas da vida, seja no trabalho, na maternidade, nas relações ou até na aparência. Cria uma pressão emocional enorme e muitas vezes leva à procrastinação, ao burnout e à insatisfação constante. A boa notícia é que a comunicação assertiva pode ser um dos maiores aliados para diminuir a autocobrança e permitir que você se aceite como é, com todas as suas imperfeições. Ao comunicar as suas necessidades e limitações de forma clara e gentil consigo mesma e com os outros, você reduz a pressão interna e pode focar no que realmente importa: realizar as suas metas de forma sustentável e saudável. A autocobrança, muitas vezes, está relacionada a pensamentos distorcidos como: eu preciso ser perfeita em tudo que eu faço. Quando você começa a se comunicar de maneira assertiva, você se permite aceitar imperfeições e estabelecer limites mais saudáveis, tanto com você mesma quanto com os outros. Isso gera uma sensação de alívio e controle, ajudando você a focar no que é possível realizar sem se sobrecarregar. A comunicação assertiva ajuda você a aceitar que não pode fazer tudo o tempo todo. Ao entender as suas limitações, você pode delegar tarefas ou redefinir prazos de forma que preserve a sua energia e o seu bem-estar. A perfeição é uma ilusão.
A comunicação assertiva permite que você defina o que é bom o suficiente e trabalhe para alcançar a qualidade, sem cair na armadilha do perfeccionismo. Muitas mulheres se sentem sobrecarregadas porque não expressam o que realmente precisam, seja em casa ou no trabalho. Ser assertiva sobre seus limites emocionais e prazos vai ajudá-la a reduzir a pressão interna. Ana tem o sonho de abrir um negócio próprio, mas sente que sempre está adiando esse objetivo, por causa da pressão de ser perfeita. Ela acredita que precisa de uma estratégia perfeita antes de dar o primeiro passo. E isso a impede de começar. Quando Ana aprendeu a ser assertiva consigo mesma, ela começou a dividir a sua jornada em passos pequenos, permitindo-se errar e aprender com os erros. Isso liberou o peso da perfeição e ajudou a construir uma base sólida para o seu negócio. Ela disse para si mesma: vou dar o primeiro passo e ao longo do caminho eu vou ajustando conforme necessário. O importante é começar. Estabeleça expectativas realistas. O primeiro passo para reduzir a autocobrança é definir metas alcançáveis. Pergunte a si mesma: qual é o meu objetivo aqui? Isso é viável com o tempo e recursos que eu tenho? Estabeleça metas realistas e mensuráveis que não dependem de perfeição. Em vez de tentar fazer tudo da forma perfeita, foque em dar passos constantes em direção aos seus objetivos. Lembre-se, progresso é mais importante do que perfeição. A comunicação assertiva não é apenas com os outros. Ela deve começar com você mesmo. Em vez de se criticar por não ter feito algo perfeito, fale consigo de maneira gentil e compassiva. Fiz o meu melhor e vou melhorar na próxima vez. Cada pequena realização é uma grande conquista. Quando você se permite celebrar as suas vitórias, por menores que elas sejam, você diminui a pressão de fazer tudo perfeito e valoriza o seu processo. Você já se sentiu sobrecarregada por querer ser perfeita em tudo? Reflita sobre uma área da sua vida onde você poderia deixar de lado a busca pela perfeição e aceitar que dar o seu melhor é o suficiente. Anote uma área em que você vai aplicar isso e celebre o seu progresso. Escreva um mantra de aceitação para sua rotina diária. Algo que lembre você que é suficiente fazer o melhor, não o perfeito. Anote suas pequenas vitórias e celebre-as, ao invés de focar no que ainda precisa ser feito. Agora que exploramos como reduzir a autocobrança e desapegar da perfeição, vamos falar sobre como organizar melhor as suas tarefas e criar rotinas saudáveis que realmente ajudam você a alcançar os seus objetivos. Você já se sentiu mal compreendida, mesmo depois de falar várias vezes sobre o que você precisa? Ou talvez tenha ficado frustrada porque não conseguiu expressar as suas necessidades da maneira que gostaria, fazendo com que as outras pessoas não soubessem como te apoiar? Isso é muito comum. E muitas vezes tem a ver com a falta de escutativa e comunicação empática. A escutativa é o primeiro passo para melhorar as suas relações interpessoais, seja no trabalho, na família ou em qualquer área da sua vida. Ela é fundamental para que você entenda verdadeiramente o outro e possa se expressar de forma clara e objetiva, sem gerar frustração ou sentimentos de incompreensão. Ao praticar uma comunicação empática e atenta, você consegue se comunicar de maneira mais eficaz, reduzindo o estresse e melhorando o equilíbrio emocional, além de facilitar a organização da sua rotina. Isso porque quando as relações se tornam mais claras e assertivas, você consegue delegar responsabilidades, expressar as suas limitações e buscar o apoio de forma mais eficiente, o que resulta em uma gestão de tempo mais saudável. Quando você pratica a escuta ativa e a comunicação empática, você consegue evitar os mal-entendidos. Muitas vezes a sensação de sobrecarga surge porque os outros não sabem exatamente o que você precisa. Quando você é clara nas suas necessidades e nos seus limites, a chance de ser mal interpretada diminui significativamente. Ao ouvir e entender os outros, você cria relacionamentos mais saudáveis e colaborativos, o que facilita a organização de tarefas e responsabilidades, tanto no seu ambiente de trabalho quanto em casa.
A comunicação empática permite que você comunique suas necessidades sem se sentir culpada ou sobrecarregada. Você pode pedir ajuda, delegar tarefas e criar um equilíbrio entre as suas responsabilidades. Quando você comunica de forma eficaz, o estresse causado por frustrações mal compreendidas diminui. E você passa a ter uma sensação de controle sobre as tarefas e relacionamentos. Letícia, uma empresária que administra o seu próprio negócio, sempre teve dificuldades para delegar tarefas. Ela acreditava que, se não fizesse tudo sozinha, os resultados seriam menores. No entanto, ela percebeu que essa mentalidade estava prejudicando a sua saúde e a sua produtividade. Letícia começou a aplicar a escuta ativa com sua equipe e expressar as suas necessidades de forma clara. Ela passou a dizer: eu preciso de ajuda com a parte administrativa para conseguir focar no crescimento do negócio. Como podemos dividir as tarefas de forma que todos contribuam? Isso gerou uma atmosfera de colaboração e entendimento mútuo. Letícia agora consegue focar no que é realmente importante e tem tempo para cuidar de si mesma, sem abrir mão do seu papel como líder. Pratique a escuta ativa. Quando alguém estiver falando com você, preste total atenção ao que está sendo dito, sem interromper ou fazer suposições. Isso cria um espaço de compreensão mútua e respeito. Use a escuta reflexiva. Depois de ouvir alguém, resuma o que a pessoa disse para garantir que você realmente entendeu o que foi dito. Isso pode ser feito com frases como: se eu entendi corretamente, você está dizendo que... Expresse suas necessidades de forma clara e direta. Em vez de esperar que as pessoas adivinhem o que você precisa, seja objetivo ao comunicar as suas expectativas e limitações. Por exemplo, eu preciso de mais tempo para me concentrar nesse projeto. Podemos adiá-lo para a próxima semana? Use a empatia para se conectar emocionalmente. Ao comunicar-se, tente compreender a perspectiva do outro e mostre que você se importa com as suas necessidades também. Um exemplo seria: eu entendo que você está sobrecarregada com as suas tarefas também, mas preciso de mais ajuda nesse projeto para não comprometer a qualidade. Evite a culpa ou o julgamento. Em vez de culpar os outros por não cumprirem com as suas expectativas, foque em soluções e comunicação construtiva. A empatia envolve resolver juntos e não ficar presa ao problema. Você já parou para pensar em como a maneira como você se comunica afeta os seus relacionamentos e a sua produtividade? Reflita sobre uma situação recente em que você se sentiu incompreendida. Como você poderia ter comunicado as suas necessidades de maneira mais clara e empática? Faça esse exercício e compartilhe com a gente nos comentários como você aplicaria isso em sua rotina. Tire 5 minutos para refletir sobre um momento em que a falta da escuta ou comunicação empática causou um mal-entendido na sua vida. Planeje uma conversa onde você possa aplicar a escuta ativa e a comunicação empática, buscando uma solução positiva para todos os envolvidos. Agora que falamos sobre a importância de ouvir ativamente e comunicar com empatia, vamos dar um passo adiante e explorar como estabelecer limites saudáveis e delegar tarefas de forma eficaz para que você consiga organizar a sua vida sem se sobrecarregar. Ao final deste conteúdo, o objetivo é que você entenda o poder da comunicação assertiva e como ela pode transformar a sua rotina, tanto pessoal quanto profissional. Se você sente que a sua vida está sobrecarregada, que os projetos nunca saem do papel ou que as suas necessidades ficam em segundo plano, a comunicação assertiva é a chave para resolver essas questões. A comunicação assertiva permite que você se expresse com clareza, faça valer os seus limites e entenda os outros de forma mais eficaz. Não se trata apenas de falar com os outros de maneira mais direta e honesta, mas de ouvir ativamente, entender as necessidades dos outros e garantir que as suas próprias necessidades sejam atendidas de forma saudável e sem culpa. Ao longo desse vídeo, você aprendeu como praticar a escuta ativa, como se comunicar de maneira empática e, principalmente, como essas atitudes podem fazer toda a diferença no seu processo de organizar a sua vida e colocar os seus projetos em prática. Para que a comunicação assertiva seja um hábito diário, não é suficiente saber sobre ela intelectualmente. A chave está em aplicar essas práticas no seu cotidiano, de maneira consistente.
Como sabemos, a organização e produtividade não acontecem apenas com boas intenções. Elas exigem ações diárias que criem novos hábitos e que estejam em sintonia com o seu bem-estar emocional e com a forma como você se relaciona com os outros. Imagina que você tenha um projeto para entregar no trabalho, mas a sua casa está uma bagunça e você sente que precisa organizar tudo para conseguir focar no trabalho. Como você se comunica com a sua família para pedir ajuda sem criar conflitos ou se sentir sobrecarregada? Expresse claramente a sua necessidade. Pessoal, eu preciso de ajuda para organizar a casa, porque eu tenho um prazo de trabalho muito importante essa semana. Como que a gente pode dividir as tarefas para que eu consiga focar no meu projeto? Evite o tom de cobrança e utilize a empatia. Eu sei que todos estão ocupados, mas seria muito bom contar com a ajuda de todos vocês para conseguir ter mais tempo para as minhas responsabilidades profissionais. Preciso que a cozinha e a sala estejam arrumadas até quarta-feira. Isso me ajudará a me concentrar e reduzir o estresse. Ao aplicar essa comunicação assertiva, você garante que as suas necessidades sejam atendidas e, ao mesmo tempo, cria um ambiente mais colaborativo e organizado. Isso é especialmente importante para organizar a vida e colocar os seus projetos em prática com mais eficiência e menos estresse. Agora, eu quero convidar você a refletir sobre uma situação recente em que a falta de comunicação clara tenha te deixado frustrada ou sobrecarregada. Como é que você poderia ter se comunicado de forma mais assertiva nessa situação? Compartilhe nos comentários ou faça uma anotação mental. Comece agora a se comprometer com os pequenos passos diários para praticar a comunicação assertiva. Lembre-se, transformar a sua comunicação transforma a sua vida. Antes de encerrar, faça um compromisso com você mesma. Escolha uma situação onde você normalmente se sentiria sobrecarregada ou incompreendida e pratique a comunicação assertiva. Pode ser com um colega de trabalho, um membro da família ou até mesmo consigo mesma, ao organizar as suas tarefas. Lembre-se, passo a passo, as mudanças acontecem. Agora, com as ferramentas da comunicação assertiva, você está pronta para organizar não só a sua agenda, mas os seus relacionamentos, prioridades e projetos. Vamos seguir juntas nessa jornada e continuar aplicando essas práticas no dia a dia até alcançar a vida organizada e equilibrada que você deseja. Para mais dicas práticas de organização e produtividade, não deixe de se inscrever no canal e ficar por dentro de todo o conteúdo que irá te ajudar a conquistar os seus objetivos de forma mais clara e assertiva.